Você sente dor aí na coluna lombar, aqui embaixo nas costas e até dor essa que até irradia lá para os membros inferiores? Bom, você quer saber se essa dor é algo mais grave, porque tem relação com o sistema nervoso central, ou se é algo mais simples ou menos grave, que aí a causa do problema ela tem relação com o sistema nervoso periférico. Através dos testes de reflexos, a gente consegue analisar e determinar isso. Se você quer saber, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Bom, então rapidinho, só para você entender como é que a coisa funciona. Então assim, se você tem dor lombar, dor aqui nas costas, né, que irradia lá para as pernas, lá para os membros inferiores, né, a causa do problema pode ser algo a nível de sistema nervoso central. Se for algum problema relacionado com o sistema nervoso central, né, quais seriam as possíveis causas? Então, alguns exemplos. Pode ser um tumor, pode ser um cisto, por exemplo, na sua medula espinal, né, que está dentro da sua coluna, né? E aí você pode ter dor aqui aqui na região lombar, aqui, né, na sua coluna lombar, que inclusive pode ou não irradiar lá para as pernas, né? Então, se é um problema na medula espinal, aqui na coluna, é sistema nervoso central, certo? Mas pode também ser algo menos grave, ou seja, a dor que você sente aí na coluna lombar com ligação para os membros inferiores, lá para a perna, ou seja, que vem aqui para o glúteo, na parte de trás da coxa, joelho, perna até o pé lá, pode ser algo menos grave, né? Então aí a causa do problema ela está relacionada com o sistema nervoso periférico. Então aí, ao invés do problema ser na sua medula espinal, o problema ele está relacionado ou com a raiz do nervo, né, com as raízes dos nervos que vão lá para suas pernas, né, ou no próprio trajeto do nervo. Aí a gente está falando de um problema a nível do sistema nervoso periférico. Mas eu sei, você está aqui para saber se a sua dor nas costas ela está relacionada com o sistema nervoso central e é algo mais grave, ou se ela está relacionada com o sistema nervoso periférico e é algo menos grave. Através dos reflexos, a gente consegue analisar isso aí. Então, na realidade, o que acontece? Se você tem dor nas costas, quando você vai na fisioterapia, né? Então, ou quando você procura o médico, né? O correto, o ideal, né? É fazer o exame neurológico. E dentro do exame neurológico, o que tem? Tem a avaliação dos reflexos. Bom, então, no caso aqui da dor nas costas, aqui na coluna lombar, a gente vai avaliar dois reflexos, né? Um é o reflexo patelar, que é aquela martelada no joelho, né? A marteladinha no joelho, e o outro reflexo é o reflexo aquileu, que é a marteladinha no tendão de Aquiles. Na verdade, tendão do calcâneo, mas tudo bem, vamos lá, tendão de Aquiles. Então a gente vai avaliar esses dois reflexos. Então como é que funciona isso? Quando a gente avalia os reflexos, a gente pode ter basicamente 4 respostas. Então você pode ter um reflexo normal, uma normal reflexia, né? E aí é o seguinte, você também pode ter uma redução da resposta, ou seja, um reflexo reduzido, que é uma hiporreflexia, ou ausência total de reflexo, que é uma arreflexia. E também você pode ter um aumento da resposta desse reflexo, que aí no caso é uma hiperreflexia, ok? Ao percutir, né, o tendão patelar lá, ou seja, então quando eu faço lá a martelada no joelho, quando eu faço a martelada lá no tendão de Aquiles, ou seja, eu testo o reflexo patelar no joelho, o reflexo aquileu no tornozelo, se a resposta do reflexo for uma resposta reduzida, ou seja, uma hiporreflexia, ou ela estiver ausente, o paciente ele não tem reflexo, né, mostrando então que é uma arreflexia, a gente entende que o problema, né, que a causa do problema, ou seja, que a causa dessa dor lombar, ela é menos grave, porque ela está relacionada com o sistema nervoso periférico e não central, ok? Porém, se ao dar a martelada lá no joelho, reflexo patelar, e no calcanhar, reflexo aquileu, né, a resposta do reflexo ali, ela está aumentada, né? Se é uma hiperreflexia, nesse caso é diferente.
Nesse caso, a gente entende então que a hiperreflexia, que aí o problema é a nível de sistema nervoso central, ou seja, aí é um pouco mais grave, ok? Então é simples. Hiporreflexia, reflexo diminuído. Arreflexia, ausência de reflexo. O problema é sistema nervoso periférico, algo menos grave. E se a resposta reflexa estiver aumentada, hiperreflexia. E aí a gente entende que a causa do problema é no sistema nervoso central. Quando o problema ele é no sistema nervoso central, ou seja, quando a gente tem uma hiperreflexia, depois que eu testo lá os reflexos do paciente e de fato ele me mostra uma hiperreflexia, ou seja, né, que é algo relacionado com o sistema nervoso central, se a dor lombar do paciente ela está relacionada com um problema no sistema nervoso central, e aí eu fiz o reflexo lá, o patelar e o aquileu, deu a hiperreflexia, ou seja, o reflexo aumentado, eu vou lá e testo. O Hoffman, o Babinski e o Clonos provavelmente também estarão presentes, né, deflagrando um problema no sistema nervoso central, ou seja, confirmando, né, a hiperreflexia. Então, assim, deu hiperreflexia, eu vou testar esses 3 reflexos, Hoffman, Babinski e Clonos, que provavelmente também estarão presentes, uma vez que o problema é a nível do sistema nervoso central. Mas basicamente é isso. Se a sua dor nas costas, a sua dor lombar, ela é algo mais grave, né? A causa do problema é algo mais grave relacionado com o sistema nervoso central, a martelada no joelho e a martelada no calcanhar, ou seja, os reflexos, né, o patelar e o aquileu, eles estarão aumentados. Você vai ter um aumento do reflexo, uma hiperreflexia, né? Já se for alguma coisa menos grave, a causa do problema está relacionada com o sistema nervoso periférico. E aí, nesse caso, você vai ter uma hiporreflexia, ou seja, a diminuição desse reflexo, né, desses 2 reflexos, ou uma arreflexia, que é a ausência total desses reflexos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e não se esqueça que a Físio esteja com você.